Essa é uma aula assíncrona do curso de Gestão Urbana e Saúde, na sua versão de 2026, voltada para a bibliografia do curso. Nas turmas anteriores, indicamos uma bibliografia para cada unidade didática do curso, mas não verificamos como poderia ser utilizada pelos alunos nos seus trabalhos de conclusão de curso. Não chegamos a medir o uso efetivo dos artigos e livros indicados, bem como o enriquecimento da bibliografia com novas citações indicadas pelos alunos nos seus trabalhos. Numa aula recente sobre metodologia de pesquisa, o professor Diego, do IPP, chamava a atenção sobre a necessidade do levantamento de conceitos e dados de trabalhos anteriores a qualquer proposta nova, por mais criativa que ela possa parecer, mais inovadora. Com certeza, descobrimos diversas contribuições anteriores que podem somar muito à qualidade do trabalho. Portanto, esse é um recorte do que foi escrito e debatido sobre gestão urbana da saúde, que não pretende ser definitivo, mas, antes de mais nada, pretende ser um apanhado de textos estratégicos no desenvolvimento da área de conhecimento da relação entre saúdes e cidades. Colocamos no centro desse gráfico o CEGEUS, baseado na promoção de saúde, um conceito que vem de uma história de desenvolvimento para a qual destacaremos alguns textos formadores. Gostaríamos de esclarecer que a visão da promoção de saúde é que nos permitiu imaginar um curso com turmas multiprofissionais voltadas para a elaboração de projetos de intervenção locais, aproximando conhecimentos distintos. Para essa questão da promoção, convergem os conhecimentos dos professores colaboradores da Fiocruz e de outras instituições, a metodologia ativa de aprendizagem baseada em problemas, aproximando os alunos e professores nos debates, observações e vivências durante o curso. O conteúdo tem ainda atividades assíncronas, com aulas e textos e vídeos disponibilizados, o que é complementado pela bibliografia com vários documentos para apoio ao desenvolvimento de hipóteses discutidas nas propostas de projeto. Analisando a bibliografia utilizada nas outras turmas do CEGEUS, nós chegamos à conclusão que tínhamos blocos de informação que podiam ser explorados, como políticas públicas de saúde, políticas públicas mundiais de saúde, habitação, cidade de saúde, saneamento, ambiente de saúde, artigos diversos e livros virtuais. A coordenação do CEGEUS tem um projeto em andamento que é a publicação de um livro sobre o CEGEUS, iniciado em 2024 e ainda no prelo. Sobre esse livro, nós adiantamos parte da introdução no próximo slide. Cidades e Saúde, abordagens transversais. A proposta desse livro nasceu da intenção de documentar temas das aulas dadas na edição de 2024 em textos que possam vir a ser parte do material didático de apoio ao conteúdo das edições futuras do curso, que possam ser lidos por novos alunos e todos aqueles interessados na questão urbana e na sua relação com que envolvem o urbano e a saúde, ou seja, a partir da concepção ampliada de saúde e da promoção de saúde, eixos conceituais que abrem caminho à discussão da saúde no território das cidades brasileiras e, em particular, nas suas redes metropolitanas. Dos textos sobre políticas mundiais de saúde, destacamos alguns resultantes de conferências organizadas pela ONU e pela OMS a partir do fim da década de 50, 60. O primeiro deles
é a Declaração de Alma-Ata sobre Cuidados Primários, de 1978. Ele diz que a Conferência reafirma enfaticamente que a saúde é estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Um direito humano fundamental que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor da saúde. No outro item, ele fala que o desenvolvimento social e econômico, baseado numa ordem econômica internacional, é de importância fundamental para a plena realização das metas de saúde para todos e a redução da lacuna entre os estados de saúde dos países em desenvolvimento e desenvolvidos. A promoção da saúde dos povos é essencial para o contínuo desenvolvimento econômico e social e contribui para a melhor qualidade de vida e para a paz mundial. É direito e dever dos povos participarem individual e coletivamente do planejamento e execução dos seus cuidados. A partir do texto anterior e do seguinte, que vai ser a Carta de Ottawa, outro documento de grande importância para a saúde mundial, propomos aos alunos um exercício de reconhecimento de palavras-chave e conceitos que possam ser ainda aplicados e encontrados em situações internacionais e nacionais atuais, como a questão da paz no mundo em permanente discussão, em permanente... Obrigado. A Carta de Ottawa foi resultante da primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde em novembro de 1986. O que ela diz? A promoção de saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer as necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como um objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção de saúde não é responsabilidade exclusiva do setor de saúde e vai além de um estilo de vida saudável na direção de um bem-estar global. E continua a definição de promoção de saúde nesse slide, com os participantes comprometendo-se a atuar no campo das políticas públicas saudáveis e advogar um compromisso político claro em relação à saúde e às equidades de todos os setores, agir contra a produção de produtos prejudiciais à saúde, a degradação dos recursos naturais, as condições ambientais e vida não saudáveis e má nutrição, e centrar sua atenção em novos temas de saúde pública, tais como a poluição, o trabalho perigoso e as questões de habitação e assentamento rurais. Atuar pela diminuição do fosso existente quando as condições de saúde entre diferentes sociedades e distintos grupos sociais, bem como lutar contra a desigualdade da saúde produzidas pelas regras e práticas dessa mesma sociedade. Reconhecer as pessoas como principal recurso para a saúde, apoiá-las e capacitá-las para que se mantenham saudáveis a si próprias, as suas famílias e amigos, através de financiamentos e outras formas de apoio.
e aceitar a comunidade como um porta-voz essencial na matéria de saúde, condições de vida e bem-estar. Reorientar os serviços de saúde e os recursos disponíveis para a promoção da saúde, incentivar a participação e colaboração de outros setores, outras disciplinas e, mais importante, a própria comunidade. Reconhecer a saúde e sua manutenção como o maior desafio, o principal investimento social dos governos e dedicar-se ao tema da ecologia em geral e das diferentes maneiras de vida. Por fim, a conferência conclama a todos os interessados juntar esforços no compromisso por uma forte aliança em torno da saúde pública. No mesmo ano de 1986, no Brasil, a 8ª Conferência Nacional de Saúde levanta como um de seus temas a saúde como direito. No seu documento diz, em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Segundo, a saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento do seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Em terceiro, direito à saúde significa a garantia pelo Estado de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. Na Declaração de Adelaide de 2010, um novo papel do setor saúde é definido como: os ministérios ou departamentos de saúde, ao adotar a estratégia saúde em todas as políticas, terão novas responsabilidades que deverão incluir os itens abaixo: compreender a agenda política e os imperativos administrativos de outros setores, construir o conhecimento e a base de evidências relativas às políticas e estratégias, avaliar comparativamente as consequências sobre a saúde de cada opção relativa ao processo de desenvolvimento. Em relação às políticas, criar plataformas regulares para o diálogo e solução de problemas com outros setores, avaliar a eficiência do trabalho intersetorial e a formulação intersetorial das políticas, observar o desenvolvimento de capacidades através de instituição dos melhores mecanismos e recursos, assim como de um maior apoio por parte da agência e através de recursos humanos mais preparados e dedicados. Por fim, trabalhar com outros setores de governo e no cumprimento de suas metas e assim melhorar as condições de saúde, ampliar o bem-estar. A Conferência de Adelaide traz no seu documento final exemplos de ações governamentais coordenadas entre setores e questões relativas às inter-relações entre saúde e o bem-estar. Então, ela produz duas colunas nesse gráfico: a economia e emprego, o primeiro setor. Você tem economias sólidas, assim como o crescimento econômico, são estimulados por uma população saudável. Pessoas saudáveis são capazes de aumentar o nível de poupança do lar, são mais produtivas no trabalho, são capazes de adaptar mais facilmente às mudanças ocorridas no mercado de trabalho
e trabalhar por mais tempo. Em segundo, o setor da segurança e justiça. Em populações onde o acesso aos alimentos, à água e à habitação e às oportunidades de trabalho e a um sistema de justiça justo, as taxas de violência são mais altas, as condições de saúde são piores e acidentes ocorrem mais frequentemente. Como resultado disso, os sistemas de justiça das sociedades são obrigados a lidar com as consequências do acesso limitado a essas necessidades básicas. Em seguida, fala sobre a educação e primeira infância. Problemas de saúde em crianças e membros de família prejudicam o exemplo escolar, o desempenho escolar, reduzindo o potencial educativo e a capacidade de enfrentar os desafios postos pela vida, assim como de pesquisar oportunidades. O sucesso educacional de mulheres e homens está diretamente relacionado a melhores condições de saúde e a uma maior capacidade do indivíduo de participar plenamente da sociedade produtiva, assim como gera cidadãos engajados. O quarto exemplo é sobre o setor da agricultura e alimentação. A segurança alimentar não pode ser ampliada considerando-se a saúde durante a produção, o processamento, a venda, a distribuição dos alimentos, assim como através da promoção da autoconfiança do consumidor e de práticas agrícolas sustentáveis. Em seguida, a infraestrutura e planejamento e transportes. Considerando a saúde durante o planejamento de estradas, meios de transporte e núcleos habitacionais, é possível reduzir emissões altamente custosas para o meio ambiente, além de ampliar a capacidade das redes de transporte e sua eficiência no transporte de pessoas, bens e serviços. Melhores oportunidades ligadas ao transporte, como caminhar ou pedalar, ajudam a construir comunidades onde o convívio é mais agradável, além de reduzir a degradação ambiental e melhorar as condições de saúde. Aborda meio ambiente e sustentabilidade. A otimização dos recursos naturais e a promoção de sustentabilidade podem ser melhor atingidas através de políticas que influenciem o padrão de consumo das populações, além de melhorar a saúde humana. A habitação e serviços comunitários é assim abordado. Quanto ao planejamento de infraestrutura e o desenho arquitetônico das habitações levam a saúde em consideração, por exemplo, ao lidar com insolação e ventilação e com espaços físicos e coletas de resíduos. Esses incluem a participação da comunidade. É possível ampliar a coesão social e o apoio a projetos de desenvolvimento. Por fim, a terra e a cultura são exemplificadas como um acesso mais amplo à terra pode ser uma melhoria de saúde e, ao mesmo tempo, bem-estar de populações indígenas, visto que a saúde e o bem-estar são o apoio à participação dos alunos, dos cidadãos, à manutenção da biodiversidade. Em 2011, a Conferência sobre Determinantes Sociais da Saúde, organizada pela Organização Mundial de Saúde, no Rio de Janeiro, lança uma declaração política sobre determinantes sociais da saúde, com pelo menos 3 eixos, como adotar uma melhor governança no campo da saúde e no desenvolvimento. Isso é, cientes de que a governança para abordar os determinantes sociais inclui processos decisórios inclusivos
que deem voz a todos os grupos e setores envolvidos e formulem políticas efetivas que alcancem objetivos claros e mensuráveis, aumentem a prestação de contas e, principalmente, sejam justas tanto no processo de formulação das políticas quanto nos seus resultados. Segunda perspectiva é o eixo: promover a participação da formulação e implementação políticas. Isso é, cientes da importância dos processos participativos na formulação e implementação de políticas para uma governança eficiente no que tange às ações sobre determinantes sociais de saúde. E, como terceiro eixo, continuar orientando o setor de saúde para a redução das iniquidades em saúde. Isso é, cientes que a acessibilidade física, disponibilidade, aceitabilidade, acessibilidade econômica e qualidade da atenção à saúde e dos serviços de saúde pública são essenciais para alcançar o mais alto nível de saúde possível, um dos direitos fundamentais de todos os seres humanos, e de que o setor de saúde deveria agir firmemente para a redução das iniquidades em saúde. Em 2016, a ONU Habitat, agência da ONU para assentamentos humanos, lança a nova Agenda Urbana. Esse documento é resultante de outros documentos precedentes, como a Agenda da Ação de Addis Abeba, um marco global com mais de 100 medidas concretas sobre como financiar o desenvolvimento sustentável e transformar a economia global. O Marco de Sendai para a redução de riscos e desastres, marco internacional com o objetivo de prevenir e reduzir a exposição a riscos e vulnerabilidade a sistemas, aumentar o planejamento para a resposta e recuperação, fortalecendo assim a sua resiliência. O Acordo de Paris, marco legalmente vinculante para o esforço coordenado internacionalmente a fim de fortalecer a resposta global à mudança climática para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius em comparação com as médias pré-industriais. E, por fim, a nova Agenda Urbana, mapa para a ação urbana, que estabelece uma visão de longo prazo para a forma como as cidades devem ser planejadas e gerenciadas e delineando princípios, políticas, padrões e prioridades globais necessárias para alcançar o desenvolvimento urbano. Essas são metas baseadas na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nova Agenda Urbana tem 3 grandes divisões, onde na primeira trata de dimensões centrais dos compromissos transformadores da nova agenda urbana. Nessa primeira seção você tem a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade espacial. No segundo eixo, segunda seção, você tem os meios de implementação, com os mecanismos de intervenção, as medidas rígidas para a infraestrutura e serviços, medidas brandas e tecnologias de inovação. E na terceira, na área de governança, monitoramento e relatório, a publicação se divide em governança global dos meios de implementação, a nova agenda urbana e as dimensões urbanas dos ODS, o monitoramento
e relatório e o papel da ONU Habitat na condução da nova agenda urbana. Nesse ponto, esse guia de referência da Agenda 2016, nova agenda urbana, relaciona todos os objetivos de desenvolvimento sustentável com os objetivos de desenvolvimento das cidades. Portanto, objetivo 1, erradicar a pobreza e seus subobjetivos, garantir que todos tenham direitos iguais, recursos econômicos e acesso a serviços básicos, construir a resiliência dos pobres e reduzir a exposição e vulnerabilidade a eventos extremos relacionados ao clima e a outros choques e desastres. Outro, erradicar a fome, aumentar o investimento em infraestrutura rural. O 5, igualdade de gênero, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas. O 6, água potável e saneamento, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos. E alcançar o sucesso de saneamento e higiene adequados e equitativos para todos. 7, dobrar a taxa global de melhoria de eficiência energética. O 8, trabalho digno e crescimento econômico, com suas submetas, promover políticas que apoiem atividades produtivas, geração de empregos decentes, empreendimento, criatividade, inovação, e institui a formação e crescimento de pequenas e médias empresas. O 9, indústrias, inovação e infraestruturas tem como ponto comum desenvolver infraestrutura confiável, sustentável e resiliente para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano. O 12, produção e consumo sustentáveis, isso é, reduzir substancialmente a geração de resíduos. O 13, ação climática, ou seja, fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação dos perigos relacionados ao clima. E, finalmente, o 16, a paz, a justiça e instituições eficazes. Você pode entender que garantir a todos que todos tenham direitos iguais, recursos econômicos e acesso a serviços básicos, e construir a resiliência dos pobres, reduzir a exposição e a vulnerabilidade a eventos extremos, ao clima e outros choques e desastres, tudo isso relacionado ao ODS 11. Esse gráfico percorre o caminho inverso ao relacionar as metas dos objetivos do ODS 11 com os outros ODSs, não é? E até detalhando os parágrafos da nova agenda urbana onde eles aparecem. E marca ao lado um belíssimo gráfico de um círculo de ODSs e como é que as submetas desses ODS estão relacionadas por linhas finas entre uma e outra, tornando visualmente possível a intersetorialidade, as interconexões entre o ODS 11 e outros ODSs. A Declaração de Istambul sobre Assentamentos Urbanos de 2018 coloca foco sobre a questão da habitação
e declara no seu documento final, entre outros itens, que nós reafirmamos nosso compromisso com a total e progressiva realização do direito a moradias adequadas, conforme estabelecido em instrumentos internacionais. Com essa finalidade, deveremos procurar a participação de nossos parceiros públicos, privados e não governamentais, em todos os níveis, para a garantia legal de posse, proteção contra a discriminação e igual acesso a moradias adequadas, a custos acessíveis para todas as pessoas e suas famílias. No item seguinte, nós trabalharemos para expandir a oferta de moradias a custos acessíveis, permitindo que os mercados funcionem com eficiência e de maneira social e ambientalmente responsável, estimulando os acesso à terra e ao crédito e assistindo aqueles que não têm condições de serem atendidos pelo mercado imobiliário. Por fim, declara que, de forma a sustentar nosso ambiente global e melhorar a qualidade de vida nos assentamentos humanos, nós nos comprometeremos com padrões sustentáveis de produção, consumo e desenvolvimento de assentamentos, prevenção da poluição, respeito pela capacidade de absorção de ecossistemas e preservação das oportunidades para gerações futuras. Assim, nós devemos cooperar em um espírito de parceria global para conservar e proteger e recuperar a saúde e a integridade dos ecossistemas da Terra. A ONU Habitat também lança um trabalho chamado Integrando a Saúde ao Planejamento Urbano e Territorial, uma guia de referência que tem um objetivo operacional bastante claro e condizente com os objetivos do curso de Gestão Urbana e Saúde. Ele se divide em títulos como a saúde no planejamento urbano e territorial, onde perguntas são subtítulos como a quem se destinam essas diretrizes, por que isso é importante, como precisamos responder, o que deveríamos estar fazendo. O segundo subtítulo é o que a saúde pode fazer para o planejamento urbano e territorial. O terceiro, por que integrar o planejamento urbano e territorial à saúde? O quarto, o planejamento urbano e territorial e a saúde como aliados naturais. O quinto, como incluir a saúde e o planejamento urbano e territorial, onde ele detalha 4 dimensões de planejamento para a saúde: saúde em todas as fases de planejamento, contextos de planejamento urbano e territorial, e saúde, isso é, pré-condições, e trabalhar com a ausência de uma boa legislação sobre planejamento e recursos limitados. O sexto subtítulo é um enfoque baseado em vantagens e benefícios para pessoas. O sétimo, a escolha do seu ponto de entrada, muito interessante porque você aí revela o caráter operacional. O ponto de entrada pode ser por conteúdo, por resultado, por princípio e por setor. O oitavo, instrumentos de avaliação, análise e obtenção de dados, avaliação de impacto à saúde, avaliação de riscos acumulados e avaliações comparativas de risco, instrumentos analíticos online, análise espacial em epidemiologia, ciência cidadã, painéis ou plataformas de indicadores urbanos. E finalmente o nono, que é o coração do desenvolvimento urbano, ou seja, a saúde como um catalisador para a melhora do sistema de planejamento,
e uma parceria, uma panaceia para os problemas de saúde? É a pergunta que fica. Esse mesmo documento é composto por várias figuras e na figura 5 ele traz os determinantes mais amplos da saúde e do bem-estar pertinentes ao planejamento urbano e territorial na habitação humana. Formado por vários círculos concêntricos, onde cada uma desses arcos e áreas concêntricas se referem a esses determinantes, as pessoas que vivem em comunidades, participam de uma economia local, trabalham em atividades cotidianas dentro de um ambiente construído que se relaciona ao ambiente natural e esse se relaciona ao ecossistema global. A ideia aqui é fornecer uma visão do hoje, do agora e do global relacionados à estabilidade do clima e à biodiversidade. Alguns parágrafos desse documento sintetizam as suas recomendações, como os governos nacionais, em cooperação com outras esferas e governo e parceiros pertinentes, devem promover o uso do planejamento espacial como um mecanismo flexível e facilitador, e não como um plano rígido. Os planos espaciais devem ser elaborados de forma participativa e as várias versões devem ser acessíveis e fáceis de usar para que sejam entendidas facilmente pela população em geral. Outro parágrafo. Organizações da sociedade civil e de suas associações e partes interessadas abrange uma ampla gama de atores, desde pequenas iniciativas de base comunitárias até organizações não governamentais mundiais. O direito à cidade, por fim, o direito à cidade abrange o direito de acessar espaços que promovam a coesão social, apoiem estilos de vida saudáveis e proporcionem benefícios econômicos, bem como o direito de transformar a cidade ao legitimar a liderança de dentro da comunidade. Considerar os impactos da saúde pode promover uma participação mais plena na tomada de decisões urbanas por diversas partes interessadas e membros de diferentes comunidades. Nesse ponto, vamos começar a apresentar artigos e o primeiro deles é a construção das cidades saudáveis, uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida. Observamos que todos esses artigos vão ser disponibilizados no drive da turma. Esse artigo ele é de 2002 e ele pretende discutir a importância do movimento Cidades Saudáveis como uma estratégia para a melhoria da qualidade de vida da população. A partir da contextualização do movimento no mundo e no Brasil, uma experiência piloto desenvolvida no período de 1996 a 1998, nos municípios mineiros de Dionísio e São José do Goiabal, é apresentada e analisada. Tomando como pressupostos básicos a interdisciplinariedade, a intersetorialidade e a participação, foi utilizada a metodologia de planejamento estratégico situacional, PES, proposta por Carlos Matos, para elaborar um plano de ação para o enfrentamento de problemas prioritários nos municípios.
a participação ativa dos grupos da comunidade foi estimulada de modo a permitir que, ao final do processo, essa metodologia pudesse ser assimilada e incorporada ao cotidiano das administrações municipais. O artigo apresenta alguns resultados preliminares e discute os aspectos facilitadores e dificultadores desse processo. Suas palavras são: município, cidade saudável, promoção da saúde e qualidade de vida. É bom observar que esse tema está ligado diretamente à última palestra, uma das últimas palestras que tivemos com o Instituto de Arquitetos do Brasil sobre o Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense. O planejamento situacional também é utilizado por esse grupo atualmente em atuação em todos os municípios fluminenses, em quase todos os municípios fluminenses, para desenvolvimento do trabalho. Sobre o Carlos Matos, autor citado, é bom que a gente procure na bibliografia referências de uma obra riquíssima dentro dessa área de planejamento. Para não deixar de lado, os autores desse artigo são Jaime Rabelo Adriano, Gustavo Azeredo Furquim Werneck, Max André dos Santos e Rita de Cássia de Souza. Também de 2002 é esse artigo intitulado A Cidade e o Pensamento Médico, é uma leitura do espaço urbano da professora Maria Clélia Lustosa Costa, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, que foi uma das nossas palestrantes nesse curso. Ela diz que um novo olhar sobre a cidade se desenha no século XVIII e XIX. Os médicos, fundamentados em teorias que localizam a doença no meio ambiente, elaboram um discurso que se propõe a medicalizar o espaço e a sociedade, influenciando as práticas e as políticas urbanas. Tratados de higiene pública sugerem normas de construção repercutindo nos códigos de posturas e legislações. Uma nova concepção de cidade emerge e um novo espaço urbano se estrutura com base do discurso médico neo-hipocrático dominante no século XIX. A análise dos códigos de postura da cidade de Fortaleza demonstra a força desse discurso no disciplinamento do modo de vida da população, na organização do espaço urbano e na normatização das edificações. Palavras-chave: higienismo, teorias médicas, espaço urbano. Esse artigo é rico nas concepções que moldaram boa parte da arquitetura e do urbanismo no começo do século. É bom entrar nessa perspectiva para analisar a mesma experiência em outras cidades. O urbanismo sanitarista no Brasil na primeira metade do século XIX. Os papéis de José Corrêa Picanso e Manuel Vieira da Silva. Esse artigo de 2003 fala sobre que o trabalho examina a relação das duas categorias profissionais, médicos e engenheiros, determinantes para a cultura urbanística que se envolve no Brasil na primeira metade do século XIX, período no qual inicia-se uma transformação no padrão urbanístico da cidade colonial brasileira. Procura investigar como a presença de fundamentos científicos da medicina, sobretudo aqueles pautados na teoria miasmática, são incorporados nos trabalhos de arquitetura e são utilizados pelo corpo de legisladores e engenheiros para justificar as intervenções na cidade. Explora as relações culturais entre teorias médicas e urbanísticas francesas, destacando o papel dos tratadistas da medicina como Marais e Vic Dazier, e dos tratadistas da arquitetura como Pierre Paté
que preconizam no século XVIII a intervenção cirúrgica na cidade e a atuação dos profissionais de medicina no Brasil no início do século XIX, como José Corrêa Picanso e Manuel Vieira da Silva, assim como dos profissionais de engenharia, como Joaquim Santana, discutindo essas relações entre esses profissionais e suas respectivas academias. Ainda apresenta como corpo de legislação sanitária no Brasil será formulado nesse período a partir das relações culturais. Esse artigo de 2008, intitulado Saúde Urbana, a cidade é uma estranha senhora que hoje sorri e amanhã te devora, é de autoria de Valesca Caiafa, Fabiane Ferreira, Aline Ferreira, Cláudio de Lourença Oliveira, Vitor Passos, Fernando Augusto Proetti. Ele começa com a constatação: mais da metade dos habitantes da Terra está vivendo nas cidades e o mundo está se tornando mais e mais urbano. Esse artigo considera, a partir da revisão bibliográfica, que o ambiente urbano influencia a saúde e os comportamentos, apontando a necessidade do melhor entendimento dos determinantes da saúde das populações vivendo nas cidades. Explora as transformações urbanas, oferecendo uma visão sobre a conformação das cidades contemporâneas e os impactos sobre a saúde da cidade. Sugere que, enquanto as cidades podem representar oportunidades positivas, impactos desiguais negativos relacionados à falta de organização social, precárias condições urbanas e de trabalho, falta de governança, de oportunidades, de capacidade de desenvolver políticas para ações, tendem a ampliar os efeitos adversos sobre a saúde das pessoas. Discute a saúde urbana como um ramo de conhecimento aninhado na saúde pública, possibilitando repensar avaliações de impacto à saúde a partir das intervenções não necessariamente originadas na saúde. Propõe arcabouço de um modelo conceitual, além de uma taxonomia comum para a saúde urbana. Apresenta direções futuras de investigação e prática, contemplando especificidades analíticas sob a luz de alguns exemplos da literatura científica brasileira. Esse título singular é uma frase célebre da música A Cidade Ideal, de Chico Buarque, do musical Saltimbancos, que funciona como a metáfora para perigos, desigualdades e armadilhas da vida urbana, alertando que o ambiente acolhedor pode rapidamente tornar-se hostil. São palavras-chave: a saúde urbana, urbanização, iniquidades e cidades. Rezende, Heller e Queiroz são os autores desse artigo de 2009, intitulado Água, Saneamento e Saúde no Brasil, Interseções e Desacordos. Ele diz que o percurso e o atual momento do setor de saneamento no Brasil são discutidos à luz de suas interfaces com a saúde, abordando-se a consolidação do poder público e das ações integradas de saúde e saneamento, passando pela mudança de paradigma surgida no cerne de uma ótica de desenvolvimento que resultou na bipolarização dessas ações, identificando as atuais reações contrárias à ruptura entre os setores e as possibilidades advindas de novos marcos legais. Verificam-se convergências e interseções explicadas pelas necessidades intrínsecas a cada setor e por outros condicionantes sistêmicos, e a importância de se consolidar uma visão integrada de saúde e saneamento para o avanço do desenvolvimento social do país. A expressão saneamento corresponde no Brasil um conjunto de ações caracterizadas pelo abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e ainda drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O termo saneamento, utilizado em países de língua hispânica, corresponde ao denominado esgotamento sanitário no Brasil. São palavras-chave: água, esgotos, saúde, aspectos históricos. No artigo de 2018, intitulado Doenças Sensíveis ao Clima no Brasil e no Mundo, uma revisão sistemática, Cristóvão Barcelos, Sandra Reicon, Flávia Manso e Tatiana Cristina Souza colocam como objetivos fazer um levantamento da literatura existente acerca das doenças sensíveis ao clima, DSC, e os impactos das alterações climáticas sobre a saúde. O método, uma revisão sistemática, foi conduzida conforme a metodologia PRISMA. As buscas foram realizadas nas bases Lilacs, PubMed, Scopus, Cielo, em julho de 2017, sem restrição temporal. Em todas as bases, utilizou-se a seguinte estratégia de busca: Climate and Disease and Sensitive. As buscas foram realizadas em inglês, espanhol e português. Os resultados: foram selecionadas 106 publicações. As doenças mais estudadas foram dengue, malária e doenças respiratórias e cardiovasculares. As variáveis climáticas mais estudadas foram temperatura e precipitação. Os estudos mostraram a relação entre incidência de determinadas doenças, principalmente doenças cardiovasculares e respiratórias, dengue, malária e arbovirose, e as condições climáticas em diferentes regiões do mundo. Essa relação foi analisada considerando tanto dados pretéritos de incidência de doenças e variáveis climáticas, como pela projeção futura de doenças de acordo com variações previstas do clima. Identificou-se um número maior de estudos realizados por autores oriundos de países desenvolvidos. Os locais estudados com maior frequência foram a China, Estados Unidos, Austrália e Brasil. São conclusões. Apesar do aumento do número de artigos publicados sobre o tema, é preciso enfocar um número maior de variáveis climáticas e ambientais e expandir os estudos para outras regiões do globo. Palavras-chave: mudanças climáticas, efeitos do clima, dengue, malária, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, Brasil. Esse slide traz duas figuras pertinentes ao artigo do slide anterior. A figura 1 é o fluxo de seleção de artigos na revisão sistemática sobre doenças sensíveis ao clima, DSC. São 3 níveis, 3 passos da metodologia adotada. Primeiro, indicação com descritores. Segundo, exclusão de duplicatas. 145 duplicatas foram excluídas. E terceiro, a seleção por título e resumo. 911 foram excluídos, resultando 106 artigos identificados como DSC. Na figura 2, doenças sensíveis ao clima com maior número de publicações e associação com variáveis climáticas, temos 2 colunas. À esquerda de doenças, à direita de variáveis climáticas. E essas colunas se interrelacionam através de um gráfico de retas que ligam uma das doenças a várias outras variáveis climáticas. Assim sendo, as doenças são as cardiovasculares, a dengue, a malária, as respiratórias
e as arboviroses. E as variáveis climáticas são temperatura, precipitação, umidade, pressão atmosférica, temperatura extrema, evaporação, calor extremo, horas de sol por dia, ondas de calor ou frio, índice de vegetação, direção do vento, eventos climáticos extremos, sazonalidade, altura do nível do mar, pressão do nível do mar, cobertura de nuvem, velocidade do vento, El Niño, o fenômeno meteorológico, pressão do vapor, radiação solar, oscilação térmica, insolação, altitude, número de dias de chuva ou de neve por mês, nebulosidade, temperatura da superfície do mar, duração de luminosidade, altura da maré e crescimento da vegetação. Esse artigo de Ana Carolina Brasil Silveira e Tiago Tillman de Araújo é mais uma revisão sistemática, dessa vez sobre saúde e habitação, e conclui que os conceitos de saúde e ambiente construídos são cada vez mais abrangentes e uma visão sistêmica dos processos desenvolvidos nessas áreas é necessária para compreender suas inter-relações e determinar ações de gestão pública. Na intenção de observar esses fenômenos no meio científico, esse artigo propôs uma revisão sistemática de literatura de publicações relacionadas ao tema através de pesquisas em bases de dados de trabalhos acadêmicos. Foram elaborados uma planilha com classificação do ambiente construído e do processo saúde-doença, mapas dos territórios, nuvens de palavras-chave, organograma dos assuntos expostos e sua distribuição entre os autores listados. Destacaram-se a exploração em um sentido pouco amplo do conceito de habitação, assim como bastante abordados da saúde mental e doenças respiratórias. A ampliação do método facilitou uma visão holística da relação entre saúde e habitação do que já foi produzido no meio científico e permitiu opiniões sobre quais caminhos de pesquisa ainda podem ser percorridos. Tem como palavras-chave saúde, habitação, ambiente construído, qualidade e revisão sistemática. No artigo de 2021, intitulado Saúde e Espaço Urbano, entrelaços de saberes em contexto de pós-graduação, os autores Doralice Pereira, Valesca Caiafa e Veneza de Oliveira afirmam no resumo: buscamos uma mais rica interlocução entre urbanização, metropolização e os processos de saúde, doença e educação profícua às pesquisas e ao ensino e às políticas públicas. A crescente urbanização e concentrações nas metrópoles instam-nos a apresentar as reflexões e experiências da disciplina Saúde Urbana e Espaço. O viver das cidades, pensado sob forma de estratégias que respondam às implicações em saúde e problemas sociais afeitos às iniquidades de saúde, como violência, trânsito, doenças transmissíveis ou não transmissíveis, estimula uma abordagem intertransdisciplinar. Dessa disciplina, primamos por uma formação e capacitação discente holística, voltada a uma vida urbana saudável e com maior conhecimento resultante do entrelace de saberes de 3 pós-graduações da Universidade Federal de Minas Gerais: Geografia, Saúde Pública e Arquitetura, desde 2015. São palavras-chave: saúde urbana, formação e capacitação de saúde, determinantes urbanos da saúde,
tecnologia da informação em saúde urbana, desigualdades e iniquidades sociais urbanas. Finalizamos essa pequena lista de artigos com um título de 2024, de autoria de Rony Coelho e Gisele Campos: O campo dos estudos sobre saúde da população negra no Brasil. Uma revisão sistemática das últimas 3 décadas. Eles afirmam que a saúde da população negra, SPN, pode ser compreendida simultaneamente como campo de estudos, de intervenção social e de domínio cultural. Essa complexa esfera de conhecimento e prática surgiu imbricada com demandas dos movimentos sociais e de profissionais, sobretudo das mulheres negras, com a finalidade de enfrentar problemas concretos de saúde pública. Como campo de estudos, ainda é incipiente a produção científica no Brasil. Dado esse contexto, conduzimos essa investigação com o objetivo de demonstrar como se tem estruturado a produção sobre SPN no país nas últimas 3 décadas. Trata-se de uma revisão sistemática integrativa, que visa a síntese e análise do conhecimento científico já produzido sobre o tema. Selecionamos 400 trabalhos publicados entre 1998 e 2020 e analisamos a evolução do volume de produção, seu locus, estados, instituições, áreas científicas e abrangência territorial, temáticas e metodologias, bem como alguns desses intercruzamentos. Como resultado, encontramos um aumento notório de volume de pesquisas mais recente, em campo interdisciplinar com maior diversidade temática em relação a estudos pioneiros. Essa evolução pode apontar um processo de consolidação do campo de estudos sobre a saúde e raça no Brasil, ainda que os sinais apresentados sejam ambíguos. Como palavras-chave tem saúde da população negra, determinantes sociais da saúde, racismo, saúde pública, grupo com ancestrais no continente africano. Nesse ponto, apresentamos uma lista de e-books que não vão ser comentados um por um, mas vão ser anexados ao Drive, assim como os artigos. São livros extremamente interessantes, do meu ponto de vista, produzidos para uma consulta mais demorada e aprofundada. Por último, uma nota de pé de página. Laila da Silva, em um artigo no Globo, publicado em 6 de fevereiro de 2026, constata-se que o hábito de leitura despenca no Brasil e no mundo, apontam estudos. A queda do hábito de leitura é uma tendência global, mas o cenário brasileiro chama atenção por seus impactos profundos na educação e na formação cidadã. Dados recentes mostram que menos brasileiros estão lendo livros, o que pode ampliar desigualdades educacionais e dificultar o acesso à informação de qualidade. No país, pesquisas indicam que cerca da metade da população não lê livros regularmente. Levantamento do Instituto ProLivros mostra que apenas 47% dos brasileiros se consideram leitores, ou seja, leram pelo menos parte de um livro nos últimos 3 meses, número inferior ao registrado em 2007, quando o índice era de 55%. A maioria da população, portanto, não mantém contato frequente com os livros, o que preocupa especialistas na educação e cultura. Essas foram as razões que me levaram a fazer esse trabalho, para facilitar e jogar luz sobre a bibliografia de um curso da Escola Nacional de Saúde Pública. Obrigado.